a sexualidade no propósito. E eu queria começar... Eu estou focando no caminho do lobo solitário mesmo tendo dificuldade de ler a Bíblia. Mas tem momentos muito complicados porque aqui em casa ninguém me apoia em nada. É que assim, irmão, na nossa vida você precisa entender que na maioria das vezes as pessoas não vão simplesmente declarar apoio a você. Elas não vão nem sequer entender você. Mandou R$5. Você precisa fazer as coisas porque sente que é o certo a ser feito. E dar tempo ao tempo, irmão. Você não pode fazer as coisas esperando que os outros reconheçam isso. Entendeu? Na palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias africana. Primeira aos Coríntios, e aí, William? capítulo 6, versículo 12. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Vamos aí nos acomodando. Uma riqueza, assim... impressionante. Mas, infelizmente, a gente não pode comentar tudo. Então, eu vou me deter apenas em alguns aspectos que me parecem importantes para que nós possamos aqui entender o propósito da sexualidade nos planos de Deus. Diz São Paulo que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá um ao outro. O corpo, porém, não é para a prostituição. Ele é para o Senhor e o Senhor para o... Essa ideia, ela vai ser como que o plano de fundo de todo este trecho que nós acabamos de ler. Por quê? É uma coisa que nós, muitas vezes, não percebemos. Nós... cristãos, pelo batismo e pela fé, nós nos tornamos morada de Deus. Nós nos tornamos templo de Deus. No dia em que você foi batizado, o sacerdote pegou o óleo dos catecúmenos e ungiu o seu peito. O que significa isso? Significa que você foi consagrado a Deus. Significa... O cara fala assoviando, né, Paloma? Significa que o seu corpo foi consagrado para o culto divino. Assim como nós consagramos um altar quando nós ungimos, e aquele altar dedicado se torna um altar reservado exclusivamente para o culto. Assim como antigamente nós tomávamos o óleo e ungíamos o cálice, e desse modo nós consagrávamos o cálice para Deus. Assim como, por exemplo, numa ordenação sacerdotal. Tá bom. Obrigado. Bora quebrar o jejum, rapaziada? Comer um arrozinho com frango? Hoje, o sacerdote é ungido não com tá o óleo totoso, não tem nada. Era o óleo dos catecúmenos, era o óleo do batismo. Quando você foi batizado, você foi consagrado. São Paulo diz em Romanos capítulo 12 o seguinte: irmãos, eu vos suplico pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Isso significa que este corpo que nós carregamos aqui, desde o momento em que nós somos batizados, é santo. Ele é o nosso instrumento para servir a Deus. Eu ia falar alguma coisa e acabei esquecendo. É com este corpo que eu oro, é com este corpo que eu me prostro no chão, é com este corpo que eu levanto as minhas mãos para adorar o Senhor, é com este corpo que eu jejuo, que eu me privo de alguma coisa que me agrada, justamente porque eu quero mostrar que o Senhor é mais importante e eu não quero me deixar dominar por nada. É com este corpo que nós servimos a Deus. E este corpo é o nosso instrumento de culto. O corpo que você e eu temos, ele não foi feito para ser um instrumento de prazer e um instrumento de ostentação. Hoje nós temos uma inversão disso, nós temos um culto ao corpo. E o que as pessoas fazem? Falávamos disso agora há pouco no café, aqui nos bastidores. As pessoas, elas fazem todo tipo de recurso para se tornarem belas, e às vezes ficam mais feias, inclusive. Hoje está na moda, né? Harmonização facial, essas coisas todas. As pessoas gastam horas e horas numa academia, o que é bom, porque a gente precisa ter saúde física, força, etc. Mas às vezes exageram nisso, não porque precisam de saúde, mas porque querem ostentar, querem, como se diz por aí, ter um corpão. Querem, por assim dizer, usar o seu corpo como uma ferramenta de ostentação. Mas também há muitas pessoas, e eu diria que boa parte das pessoas do nosso tempo, que utilizam o seu corpo como uma ferramenta para obter prazer, como uma ferramenta para obter satisfação. E, portanto, a finalidade da vida dessas pessoas é o quê? É ter o que em inglês se chama wellness, que é uma qualidade de vida agradável, uma qualidade de vida confortável. Então todo mundo quer o tempo todo comer do bom e do melhor, do modo mais glamourizado possível, quer ter o conforto mais especial que se possa ter, quer vestir, calçar algo que vai lhe trazer satisfação, que vai lhe trazer agrado, querem afago, querem todo tipo de sensação boa. E dentre todas as sensações boas, a sensação sexual é a maior de todas, do ponto de vista físico. E Deus fez isso assim. Por quê? Porque se não existisse um intenso prazer sexual, a humanidade não se propagaria. Nós vemos isso claramente no livro do Gênesis, quando Deus manda que o homem e a mulher se multipliquem. Por que o homem e a mulher precisam se multiplicar? Porque eles são continuadores da obra da criação. E exatamente por isso, Deus colocou um impulso, que é o impulso sexual, que é o mais intenso de todos os impulsos. Ora, se não existisse o impulso sexual, o prazer sexual, ninguém praticaria o ato conjugal. Inclusive, até digo a vocês, mesmo com
esse prazer intenso, tem muita gente que não pratica, mesmo estando casado. Dá preguiça, dá trabalho, exige uma logística, exige um tipo de organização. Os NPC não estão entendendo nada, hein? Não é tão simples assim como as pessoas acham. Quando você é jovem, quando você é novinho, você entende que aquilo é a melhor coisa do mundo. Aí quando você faz 40 anos, você já não dá tanta importância para isso daí. Porque você percebe que isso demanda Jejum de quanto tempo? Hoje deu 20 horas. um certo esforço. E às vezes é melhor dormir. Portanto, se não existisse esse prazer, a humanidade não se propagaria. Mas o prazer existe em função da reprodução. Do mesmo jeito que o prazer gastronômico existe para que a gente coma, porque se a gente não comer, a gente vai morrer. Então São Paulo diz aqui, o estômago foi feito por alimento. Então, o fato de que a gente tem fome e que existe o prazer gastronômico, que todo mundo concorda que comer é um negócio que dá prazer, eu que o diga, então a Ainda bem que é inteiro, né, padre? gente come. Se comer fosse uma coisa desagradável, se comer fosse uma coisa que trouxesse incômodo, ninguém comeria. Por quê? Super tá sabendo da bomba? Que bomba, irmão. Comer, gente, dá trabalho. Pensa, que esforço você precisa fazer para fazer uma comida? E assim, a gente não presta atenção nisso, mas você vai ao supermercado, você pega fila, você paga, você traz, você tira, você... Pergunta pra feminista. Pra elas, fazer uma comida em casa é o demônio. Agora, ir lá servir o chefe no trampo, não. Pergunta pra elas lá. Fala pra elas lá. Falou, qual que é a dificuldade de fazer um bolinho? Não. Agora vai lá na CLT, vai. E chama isso de vitória. É a vitória com sal. Aí você prepara. Agora é só esperar amanhã no Twitter. Aí pra você preparar, você suja uma quantidade imensa de louça. Aí você lava a louça da preparação. Aí depois você vai comer. Aí comeu. Aí você vai lavar a louça depois de comer. Aí depois você tem que fazer isso depois. Você tem que fazer isso depois. Você tem que fazer isso depois. Fala, meu Deus, que escravidão é essa? Por que isso? Por que a gente se submete a esse trabalho todo? A gente se submete a esse trabalho todo porque a gente precisa viver. E o prazer gastronômico existe em função disso. Então esses dois prazeres, o prazer gastronômico e o prazer sexual, eles existem. Por quê? O prazer gastronômico é para a manutenção da minha vida pessoal. E o prazer sexual é para a manutenção da vida da espécie. Porque se não houvesse o prazer sexual, homem e mulher não se acoplariam, não copulariam e a humanidade iria acabar. Então Deus, que é sábio, criou esses prazeres como um meio para que o ser humano possa subsistir individualmente e subsistir enquanto espécie. Tira isso. Por que, Cauã? A carapuça serviu? Eduzinho mandou R$5. Tá ansioso? E aqui eu queria saber se esse jejum você faz na parte espiritual. Tá censurando é seu boi doméstico. O Smallville ali falando. O padre tá no prazer gastronômico. Deve ser mamador doente, né? Se eu te ver na rua... Simplesmente dá um princípio rápido, mas que ele é muito profundo. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos nada sobre sexualidade. Porque o sexo não é uma espécie de experiência lúdica, de brincadeira, em que eu vou simplesmente obter um pouco de prazer. O sexo não é isso. Por que você tá falando canalha, Renan? A finalidade do ato sexual é a procriação, e justamente porque a finalidade do ato sexual é a procriação, como os filhos têm direito de ser educados pelos seus pais, o ato sexual só é lícito dentro do matrimônio. Ponto final. Esta é a pedra fundamental de toda a moral sexual cristã. Vou até repetir. Como a finalidade do ato conjugal é a procriação, e, portanto, você não pode excluir essa finalidade do ato sexual, por isso que a contracepção e essas coisas todas são reprovadas pela igreja, como a finalidade do ato conjugal é a procriação, e os filhos têm direito de ser educados pelos pais, o ato conjugal, o ato sexual, só é lícito dentro do matrimônio. Fora disso, todo ato sexual, ou todo tipo de forma de obtenção do prazer sexual é ilícita, não é correta. Sabe o que fiz? Um cristão não pode buscar isso. Vejam, a maior Isso mesmo, jorrei muita galemica nesse papazinho. parte das pessoas não entende os princípios que estão por trás das normas morais. Por quê? Você é jovem, tem bastante jovem aqui, e muitos jovens se perguntam por que isso é pecado? Eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou prejudicando ninguém, por que isso é pecado? Parece que Deus, na cabeça dessas pessoas, teria criado alguns mandamentos com a finalidade de nos torturar. Então ele disse, olha, isso aqui não pode. Eu já vi até alguém falar assim, tudo que é bom e gostoso é pecado ou engorda. Dando a impressão de que Deus instituiu, por assim dizer, um pecado, no caso, o pecado contra a castidade, O povo é muito burro, né? como uma maneira de nos torturar, de nos controlar, de autoritariamente, ditatorialmente, nos privar de algo que é bom, de algo que é gostoso. Só que a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida humana, ela tem que ter sentido. Ela tem que ser racional. Você olha para os animais têm período fértil e período infértil. No período fértil eles acasalam, e no período infértil eles não acasalam. Já tá bom também, né?
A religião dos anjos caídos. Ô, irmão, que desgosto ser esse Igualzinho padre, que hein, nós cara? vimos Essa ontem plateia aí no completamente filme. 0,5, cara. Tamo junto, irmão. A plateia não tava entendendo nada.